Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o Bio Review. Eu sou a professora Cassiane Dirani e este é mais um episódio da série Carreiras. Se você gosta de um estetoscópio, de um avental branco, barulhinho de ambulância, bom, essa carreira com certeza você já deve ter pensado. Uma carreira sonhada por muitos, conquistada também? Bom, é a medicina. Hoje eu trago para vocês 3 ex-alunos. Eles vão partilhar aqui a experiência de como que foi a decisão, como que foi se inscrever e como que está sendo, né, essa trajetória aí dentro da universidade, porque aliás eles estão lá e está tudo muito fresco. Então eles vão compartilhar aqui com vocês essas experiências. Já deixo registrado aqui de antemão que eu tenho um orgulho e eu agradeço então a presença, o tempo de Bruna Brás, Gabriela Palomo e Daniel Patrício. Muito obrigada. Obrigada a você, Cássia. É um prazer estar aqui, de verdade, de compartilhar minhas experiências com todo mundo. Imagina, imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada pelo convite, Cássia. É sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar as experiências. Imagina, espero que você goste e compartilhe aí a sua história, uma trajetória linda. Daniel, né? Muito obrigada, Daniel. Oi, Cassi, estou muito feliz de estar aqui. O que a gente tem é o virtual, né? Quem sabe um dia a gente não faz presencial desse reencontro aí. Muito feliz pelo convite. Então vamos lá. A gente Sim. tem aí uma sequência, né, de questões. Eu gosto sempre de começar para contar um pouquinho de como que é o início, né, da escolha da carreira e tudo mais. Depois eles vão contar um pouquinho sobre a trajetória dentro do curso e todos os detalhes que você não pensa antes de fazer o seu vestibular. E depois eles vão contar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Então, vou começar aí com a Bruna. Por favor, Bruna, conta para mim como que foi escolher medicina, como que foi a sua preparação lá no ensino médio, né? De Então, medicina conta bem para nós. tarde, assim, para a média, né? Eu decidi no terceiro ano, segundo, terceiro ano, e eu decidi não fazer cursinho na época, eu decidi terminar meu ensino médio e me dedicar depois, no ano seguinte. Então, depois do meu terceiro ano, eu fiz cursinho, sim, acabei fazendo um ano e meio de cursinho. Passei, depois de um ano e meio, na Santa Marcelina e na São Caetano do Sul. Fiz quase um ano de Santa Marcelina, decidi que não era faculdade para mim, voltei para o cursinho, fiz mais 3 meses e aí eu passei em São José dos Campos, que é onde eu estou atualmente, chama Humanitas. Teve alguém, Bruna, que você se espelhou? Alguém na família? Não tive ninguém perto de mim. Então, assim, meus pais são contadores, meu irmão é contador, meus outros irmãos são pequenos, eu não tenho ninguém, assim, que eu olhei e falei: "Meu Deus, que carreira incrível, eu quero ser igual ele ou igual ela". Não tenho, não tenho. Foi algo, assim, extremamente, eh, aleatório. Eu me apaixonei pelo jeito que era o corpo humano, por entender, eu gostava muito disso. E eu era muito curiosa, então eu pensava: "Meu, eu quero saber como funciona, eu quero saber como funciona, eu quero entender tudo, eu quero ajudar". E aí foi esse desejo de eu falava assim: "Eu quero fazer alguma coisa pelo mundo, eu quero ajudar alguém. E como que eu posso ajudar alguém de um jeito, assim, máximo?". Eu falei: "É a medicina", entendeu? Eu não tinha uma pessoa em si. Então, assim, eu acho que isso é o exemplo de que você não precisa ter um médico na família, você não precisa ter um pai, uma mãe. Óbvio, contatos são sempre ótimos, mas você faz contatos ao longo da sua vida acadêmica, ao longo do cursinho, mas você não precisa de um contato para você fazer medicina. Eu, pelo menos, não precisei. Bru, e sobre métodos de estudos? Olha, eu falo assim, cada um tem seu jeito de estudar, realmente isso nunca vai mudar, tanto na faculdade quanto no cursinho, mas, uma dica que eu acho que é valiosa, independente do jeito que você gosta de estudar, é fazer exercício, é repetir os exercícios, é praticar os exercícios que caem nas provas que você quer passar, imprimir os vestibulares, fazer eles na mão, não tem como, você pode gostar de fazer resumo, você pode gostar de assistir aula, mas se você não fizer os exercícios, você não vai entender como é o vestibular. Não tem como fugir dos exercícios, hein?
Bom, obrigada, Bruna. Agora, quero saber um pouquinho sobre a Gabriela. Gabi, conta pra gente como que foi a escolha. Conta aí a sua história. Eu pensei assim, vou estudar para MED, porque MED é mais difícil, então tô preparada para tudo. Me inscrevi para MED em todos os vestibulares, ainda com aquela dúvida, tipo, será que é isso mesmo? Será que é outra coisa? Não passei em nada, né? Medicina. Fiz 2 anos de cursinho e eu só fui realmente focar na medicina mesmo, perceber que era aquilo que eu ia tentar mesmo, no meu segundo ano. Passei em Jundiaí e me encontrei na faculdade de um jeito que hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Gabi, nossa, quanta coisa! Que história! Acho que algumas pessoas já se reconheceram, hein? Mas vamos preparar para a medicina, vamos ver o que vai dar. E deu, né? Bom, agora eu vou querer saber um pouquinho do Daniel. Ele tem uma história bem interessante. Daniel, conta pra gente como que foi escolher medicina, como que é ir estudar, como que você se preparou? Eu achei que só eu ia falar que decidi tarde na medicina, mas pelo visto é todo mundo aqui. Foi assim, para falar a verdade, foi do nada. Eu lembro que foi no almoço com a minha mãe, tudo estava encaminhado para eu seguir no que eu estava fazendo no colégio, que era misto com técnico, né? Então eu estava fazendo técnico em programação de jogos e estava encaminhado para ser isso. E aí um belo dia eu decidi que falei para minha mãe, você não vai ficar brava, mas eu tô pensando em fazer medicina, assim. Aí acho que por dentro ela falou, nossa, que da hora, né? Mas eu nem sabia o que estava por vir ainda. Eu fiz 3 anos e meio de cursinho, então foi um bom período da minha vida, assim, grande, mas foi muito importante, assim, para aprender a estudar mesmo e ver o gostoso de estudar, assim, quando você aprende, né, realmente. Então, se eu pudesse dar um conselho para alguém, assim, para não ter que ter essa experiência aprendendo na marra, que é bom estudar, prestar atenção no ensino médio, é o básico. Faz o seu ensino médio no seu tempo. Não precisa fazer 1000 cursos durante o ensino médio. Faz no seu tempo e valoriza aquilo que você está vendo. Isso vai ajudar bastante. Já. Aí você pensou na medicina, né? E aí você chegou a conversar com algum médico, alguém, com algum profissional para saber um pouco mais, como que foi? Meu tio Sérgio e Marcos, eles são urologistas, os dois, né? Mas assim, quem eu mais conversei foi um médico que é praticamente médico da nossa família, que é o Dr. Sidney Kojima. Eu falei para ele, olha, eu tô pensando em fazer medicina, o que que você acha? E ele desencorajou. Ele virou e falou, não, ó, faz joguinho, vai ser legal você fazer seus jogos lá, o game está crescendo, tal. Mas não teve jeito, não. Eu já fui com a resposta na cabeça do diagnóstico que eu queria. Agora eu vou querer saber um pouquinho como que foi entrar. Quando foi o dia que você viu lá seu nome lá na lista, né, que você foi aprovado, sabe assim, aquele momento ali do trote, né, assim, como que foi essa experiência? Olha, entrei, e agora? Bruna, vou começar com você, por favor. Como eu Então, falei, eu fiz já 2 faculdades de medicina, então eu tive essa experiência 2 vezes, né, eu posso contar realmente. Quando eu passei na primeira vez, eu passei na Santa Marcelina e na São Caetano do Sul. Primeiro que você não acredita, você fala assim: esse é meu nome, essa é a Bruna Leandra D'Angelo Brás que passou, tá aqui, é isso. E você sai gritando pela casa, eu saí gritando pela casa. Falei: "Mãe, eu passei". E aí todo mundo começa: "Passou? Passou? Passou?". E todo mundo tá na mesma vibe que você, todo mundo gritando, todo mundo feliz. Então, assim, é uma experiência que a sua família curte muito com você, porque eles estão com você nessa jornada. Eles estão te apoiando, torcendo e tudo mais. Sobre o trote, algumas faculdades ainda são proibidos, trote, outras são permitidos. Então, assim, as 2 que eu participei eram proibidos, então a gente fazia um trote mais leve, algo mais assim, tinta, te sujar, deixar fedido, bagunçar seu cabelo, rasgar sua roupa, mas nada pesado, né. Hoje em dia a gente realmente vê várias reclamações sobre isso. Então o meu trote é nas 2 vezes. Foram 2 festas de recepção,
E aí eles distribuem tinta, jogam muita tinta em você, aí ajoelha todo mundo, joga ovo, joga óleo. Você fica assim, o primeiro dia você não tá bonita. Você não tá bonita, você não tá cheirosa, você não está agradável para ninguém. Mas assim, é uma experiência que eu falo, participa, porque é no trote que começa a sua vida acadêmica. É quando todo mundo te conhece, todo mundo vai até você e fala assim: "Oi, Bichete, qual que é seu nome?". Então você passou, todo mundo quer te conhecer, entendeu? Eu falo, aproveita muito a parte de ser bicho, porque é quando você mais tem a experiência de conhecer outras pessoas, de as pessoas quererem conhecer você, de você querer participar das coisas. Então aproveitem muito, que vai ser muito legal. Ei, Larai, que bagunça boa, hein? Ai, que fase deliciosa. Fica na memória, né? Gabi, conta pra mim como que foi o seu trote, como que foi Foi entrar? um choque. Quando eu passei, eu estava viajando e eu passei na segunda lista. Mas quando a gente está no cursinho, a gente vai pesquisando sobre as faculdades, então a gente tem uma noção das faculdades em que a lista roda mais, em que a lista roda menos, em que dependendo da colocação a gente já tem uma ideia se já entrou ou não na faculdade, mesmo não estando na primeira lista, né? E eu lembro até hoje, eu vi o meu nome na colocação e eu falei, putz, não passei na primeira chamada, mas eu vou entrar na segunda ou na terceira, tá muito perto. E é como a Bruna falou, é uma coisa que a família curte junto com você, porque eles acompanharam toda a trajetória, todo aquele sacrifício, o estresse do vestibular, os momentos de estudo, os momentos de surto, porque são uma realidade, né? Você vai chorar, vai jogar tudo pro alto, vai falar, o que eu tô fazendo na minha vida? Não quero isso. Não, calma, é o que eu quero. Então, como a Bru já falou, muitas faculdades não têm, o trote é proibido. No caso de Jundiaí, a cultura do trote, ela não existe mais há muitos anos. Então, dentro do próprio calendário acadêmico, existe uma semana chamada Semana da Recepção dos Calouros. Aí a gente faz algumas gincanas, tem tinta, cada ano eles tentam fazer uma gincana diferente, geralmente valendo, o grupo que ganha ingressos de graça para cervejada de recepção. Tem rodas de conversa com vários veteranos voluntários para a gente tirar dúvida da faculdade, do curso. E além desses 2 dias de recepção, a gente tem a recepção solidária, em que a gente faz. É um dia que a gente fica com as crianças de uma creche que tem na região, que a gente brinca com elas, a gente ganha uma camiseta que elas pintam e depois a camiseta fica com a gente. A gente visita um lar de idosos para a gente fazer companhia para eles, conversar. A gente joga bingo, sorteia livros, faz leitura com eles. Tem as campanhas de doação e que todas essas campanhas acabam se tornando competições entre as turmas, né? Porque entre uma turma de 120 alunos, subdivididas em 4 turmas de 30. Então, rola uma competição entre essas turmas, tipo, quem arrecadar mais alimento ganha desconto numa festa. Aí tem as 2 campanhas que não entram nessa questão de competição, que são as campanhas de doação de sangue e a campanha de doação de cabelo, que todas elas são organizadas pelo diretório acadêmico e fazem parte desse trote solidário. Trote propriamente dito, que nem de tacar ovo, de deixar fedida, essas coisas não acontece lá. Bem que acho que a cultura mudou bastante. Acho que a maioria das faculdades hoje em dia já trazem essa abordagem, né? É raro a gente ver alguma coisa ou outra, né? Muito bom, muito bom. E Daniel, me conta um pouquinho aí como que foi o início, como que foi saber lá que você tinha passado, como foi contar para todo mundo, qual foi a festa? Eu diria que a ficha demora tanto para cair que eu acho que ela foi cair primeiro semestre, assim, quando eu estava na faculdade, eu lembro de momentos, assim, aquelas coisas, assim, meio Clarice Lispector, assim, de epifania mesmo. Eu estava saindo de uma aula de laboratório, indo no armário para pegar a esteto, acho, e aí bateu aquele arrepio, assim, sabe? Uma coisa, assim, estranha. Eu falei, caraca, eu tô fazendo isso mesmo, tipo, eu tô na faculdade mesmo. Então, é um negócio que demora para cair, porque você fica muito tempo tentando chegar nesse dia. Mas graças a Deus eu passei muito bem. Eu tava estudando, que nem as meninas aí, para várias provas concorridas, também as mais concorridas do país, né? Então, Unesp, USP, Unicamp, Unifesp também.
E quando eu não esperava fazer o vestibular da USP, meu amigo que me convenceu, na verdade. E eu falei, vamos, né? Vamos lá. E no que eu fiz, deu tudo certo. Passei em 6º lugar, foi ótimo. E, meu, quando eu vi, o melhor é quando você percebe que seus pais vão junto. Porque eu falei, vocês querem que eu faça Enem ainda? Vocês querem que eu continue tentando? Eu tento. Eles falam, não, passou. Quando você passa, parece que destrava, uma coisa que não existia antes, sabe? Porque você não estava passando em nada, só reprovação, reprovação. Quando você passa, você fala, nossa, dá para passar mesmo? E quanto ao trote, lá tem trote, tem, assim, fiquei sujo, fedido, nossa senhora. Misturou alho com café, com ovo, ficou uma coisa, assim, bonita, mas não foi nada que eu imaginei, assim, de pessoas te forçarem a fazer coisas. Então, sempre que chegava alguém, virava e falava, e aí, bichão, pode quebrar ovo? Pode fazer tal coisa? E aí, se você permitisse, aí tava com você o negócio, entendeu? Então, foi bem legal, assim, a galera foi bem divertido o dia do trote. Eu tenho amizade até hoje que eu levo do trote. Os veteranos, eles acabam, né, recebendo muito bem, né, os bichos, assim, tem essa associação, assim, esse vínculo logo de cara, né, na faculdade, isso é legal, e não é só na MED não, né, eu sei que isso aí acontece em diversos cursos, então, às vezes você fica pensando assim, eu vou ficar perdido na faculdade, vou chegar, não sei onde, calma, sempre vai ter alguém ali para te ajudar, isso é bacana, né, as pessoas se ajudam, é uma outra experiência aí na universidade. E agora eu queria saber um pouquinho sobre o curso, a faculdade em si. O que essa faculdade faz? A Bruna vai ser legal porque ela já consegue até comparar, né, duas faculdades ali e mostrar um pouquinho a proposta de uma, a proposta de outra, né? E então, Bruna, por favor, conta para mim sobre disciplinas práticas. Já tem prática desde o primeiro ano? Como que seria isso? E a gente Entendem sabe também que a que pandemia as acabou. faculdades, cada uma vai ter a sua grade curricular. Então, pode ser que uma faculdade tenha matérias que outras não têm, ou que estão dadas por outros nomes, ou que entram juntas com outras matérias. Assim, depende bastante da grade curricular de cada faculdade. As duas que eu fiz, né, a Santa Marcelina e a Humanitas, que eu estou agora, elas são um pouco diferentes em algumas coisas. Por exemplo, a Santa Marcelina, ela é uma faculdade que preza uma matéria desde o primeiro semestre até o internato, que é a Medicina de Família e Comunidade. Então, você tem MFC desde o primeiro semestre até o internato. Já na minha faculdade, não. Na minha faculdade é um semestre só, como uma especialidade, como pediatria, como clínica médica. Então, depende bastante da grade curricular que você vai ter. O que eu posso falar, assim, sobre as matérias? Vai abordar tudo, 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 tudo. Cada uma no seu tempo. Pode ser que no primeiro semestre de uma faculdade você já tenha neuro, mas em outra faculdade seja só no terceiro, quarto semestre. Mas você vai ter, entendeu? Tipo, o básico é o básico, todo mundo vai ter. São matérias que, assim, a cada semestre vão ficando mais difíceis. Então, você entra no primeiro semestre, você fala, meu Deus, gente, como que estuda para isso? Essas matérias são muito difíceis, é muita coisa. Calma, é só o primeiro semestre é o estresse. Tudo você está desesperado para fazer amigos, está desesperado para estudar, está desesperado com provas, você fala, mas eu nunca fiz prova assim, eu tô acostumado com vestibular, é múltipla escolha, como assim eu vou ter que explicar? Calma. É o que você falou, Cassi, na faculdade todo mundo se ajuda. O principal é isso, você tá tão acostumado com a competitividade que tem no cursinho, que quando você chega na faculdade, ninguém quer competir com ninguém. Não é residência, não é vestibular, todo mundo tá ali para se ajudar, então todo mundo disponibiliza resumo, todo mundo te manda arquivos que você precisar. Nossa, todos os resumos que eu faço eu vou mandando. Quem pedir, toma aqui, quem pede ali, toma, e todo mundo vai fazer isso. Então calma, que vai dar certo, não tem problema. Peçam ajuda para os veteranos, peçam ajuda para os seus amigos. Ninguém tem vergonha de pedir nada. Eu sou pidona mesmo. Peço mesmo. Não sei, tem que pedir, entendeu? Senão você não vai se dar bem. Sobre as aulas práticas. Você vai ter aula prática desde o primeiro semestre, óbvio, dependendo da grade curricular. E as práticas, elas podem ser em laboratório, então é para microscopia, né? Pode ser em anato, laboratório de anato. Então você vai ter peças. Pode ser peças de cadáver, pode ser peças de resina, que hoje em dia são mais comuns,
né? As faculdades mais novas têm mais peças de resina do que cadáveres, tá? Primeiro pelo respeito que está tendo com o corpo humano, segundo pelas novas leis que estão tendo, né? Faculdades novas não podem mais pegar cadáveres, a não ser que outras faculdades doem. Então, assim, hoje em dia estão preferindo mesmo o uso de resina. Você vai ter laboratórios de, por exemplo, que nem a Gabi comentou, propedêutica, né, que é a semiologia. Então, é você praticar o ato de ser médico. Então, você entrevista atores, você entrevista professores, você faz exame físico nos seus parceiros. Hoje, com o EAD, com a pandemia, a minha faculdade preferiu contratar atores do que a gente fazer um no outro para manter o distanciamento, para manter um controle maior do contágio, de tudo mais. Então, a gente treina em atores, eles vão com uma história. Então, assim, os laboratórios, as práticas mudam, né? Conforme você vai subindo na cadeia da medicina, conforme você vai passando de semestre para semestre. Você começa mais na microscopia, depois você vai passando, tem o lab de anato, aí você chega na semiologia, que é aquele contato humano mesmo da medicina. Mas é incrível, os laboratórios são as melhores partes, vocês vão gostar muito. É quando você realmente se sente médico, né? Você fala, uou, tô aqui. Tem algum exemplo, assim, que você fala, aquela aula foi a aula show, assim, sabe? Que você falou assim, essa aula mexeu comigo. Ou até mesmo que Eu, você trabalha com atores, né? Não sei. Tem? eu tenho uma história assim, ó, para tranquilizar os vestibulandos. Você não vai estar preparado para tudo. Não fique se forçando a estar preparado para tudo. Você não vai estar. Pode ser que todo mundo dentro dessa sala esteja tranquilaço, mas por dentro ninguém está. No meu primeiro dia de anato, eu nunca tinha visto um cadáver na minha vida. E parecia que todo mundo já tinha visto. Todo mundo. Tava todo mundo tranquilo, todo mundo em paz. E eu assim, ó. Gente, vocês estão vendo? O que eu tô vendo é um. E eu tava muito tensa, Cassi. Eu lembro que eu tava assim, ó, por dentro. Não passa mal, não passa mal, não passa mal. Se você passar mal, as pessoas vão ver que você não nasceu para isso. Não passa mal. E aí eu tava numa bancada e meu professor chegou e puxou o lençol, mostrando o cadáver inteiro. Cassi, naquela hora, a minha pressão baixou, comecei a suar. Eu olhei assim, eu lembro que eu vi o dedão dele primeiro. Então, quando eu vi o dedão, eu falei assim, meu Deus, eu vou vomitar. Eu vou vomitar, eu vou vomitar, eu vou vomitar. E todo mundo assim, ó, uou, um cadáver, que legal. E eu, tipo, gente, sou só eu que tô passando mal? E aí eu falei, eu não vou mostrar pra ninguém que eu tô passando mal. Levantei, fui no banheiro, respirei. Hoje em dia é super natural pra mim, você se acostuma, né? É normal. Então, assim, tá tudo bem você passar mal, tá tudo bem você não estar acostumado. Realmente, a morte não é algo que a gente está acostumado, a gente não está acostumado a ver corpo. Então eu falo, gente, só porque você passou mal na sua primeira aula de anato não significa que você não nasceu para isso. Eu passei mal e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa da minha vida. É normal, tá? É bem legal mesmo. Atuação. Nossa, que coisa. E Gabi, me conta como que é em Jundiaí. Me conta um pouquinho do curso. É importante a gente saber que tem faculdade que é PBL, faculdade que é PBL, faculdade que é mista, faculdade que é tradicional e faculdade que é tradicional com metodologia ativa. São diversos tipos de ensino e é interessante, quando você for escolher a faculdade, você ter noção disso, saber como você aprende. Eu sempre preferi assistir aula, então eu fui para uma faculdade de metodologia tradicional com metodologia ativa. Então, são 6 anos de curso, dividido em 3 ciclos, o ciclo básico, do primeiro ao segundo ano, o ciclo clínico, do terceiro ao quarto, e o ciclo prático, que é o internato, que é o quinto e sexto ano. Agora, com o EAD, e até um pouco antes, a gente está nessa questão de implementação de metodologia ativa. Então, a gente tem muita sala de aula invertida, em que a gente recebe um caso clínico, recebe um artigo para ler, e a gente tem que preparar uma aula em cima disso, preparar o caso para apresentar esse caso para o professor, para a turma, seminário atrás de seminário, e dentro desses casos a gente vai discutindo a matéria. Depois que a gente discute a matéria, a gente tem a aula teórica, ministrada pelo professor, com tudo. Não são todas as matérias que fazem isso, principalmente quando a gente entra, assim, anato, bioquímica, é mais aula expositiva que outra coisa, além das práticas, né?
A gente lá tem prática desde o primeiro ano. Começa com o laboratório de anato, laboratório de bioquímica, histologia. Eu acho que o laboratório de anato é o marco de quem está começando na medicina, né? Como a Bru falou, tem faculdade que tem resina, faculdade que tem cadáver. Jundiaí é uma faculdade antiga, então a gente só trabalha com cadáver lá. Temos projetos de dissecação. É uma faculdade que, acho que junto com a Unicamp, se eu não me engano, faz parte de um programa de doação de corpos, em que você, quando morre, assina um termo falando, eu quero doar o meu corpo para a ciência. Então, o seu corpo vai para uma faculdade de medicina. É uma coisa voluntária. Então, que nem a Bru falou, primeiro dia de aula de anatomia, assim, segunda-feira de manhã, primeiro dia de aula, a gente foi andar anatomia. Ok, vamos para a sala de anatomia. Então, alunos, vamos para o laboratório para vocês conhecerem, ver como é que são as peças, tudo bonitinho. A gente chegou, 3 daquelas mesas, né, com cadáveres cobertos. Aí, professora, então, nessas mesas cobertas estão os cadáveres que vocês vão dissecar ao longo desse ano. Ok, né? Assim, todo mundo com cara de plenitude, tá tudo ótimo, mas por dentro, assim, meu Deus do céu. E esse cheiro de formol? Tô passando mal. Cadáver. Socorro. O que eu tô fazendo aqui? Calma, respira, não desmaia. Tá tudo bem. E assim, mas isso é só no começo. O primeiro dia, a impressão que eu tive, pelo menos, é que era um dia para impactar. Então, a gente viu os cadáveres, a gente viu as peças anatômicas de cada sistema, para a gente se adaptar. Logo que a gente começou com a matéria em si, é um processo gradual. A gente começa com o sistema ósseo, depois vamos para articulação, músculo, para as vísceras, que a anatomia é dividida em 3 partes: anatomia sistêmica, anatomia topográfica e anatomia radiológica. A gente humaniza aquele cadáver muitas vezes, a gente trata ele com muito respeito, porque, caramba, aquela pessoa, ela se voluntariou, ela doou o corpo dela para a ciência para eu poder aprender. O mínimo que eu faço é tratar com respeito. A gente tenta... O aluno ele é inserido nas práticas desde o começo da faculdade. Então, primeiro semestre, a gente não tem contato com o paciente. A gente é preparado para isso. A gente tem as aulas de primeiros socorros, em que a gente aprende a pegar acesso, aprende a ferir pressão, da injeção, o básico. Como se comportar perante um paciente, relação médico-paciente, que é uma coisa muito importante, né? Aí já no segundo semestre, a gente começa a ser inserido no sistema público de saúde, a entender como ele funciona. Então, a gente começa no UBS, no segundo semestre. Terceiro ano, a gente já expande, a gente vai para a UBS, a gente tem a nossa UBS, então a gente vai começar a implantar projetos lá. Aí a gente começa a ir para o hospital, a gente vai poucas vezes, né, para o hospital propriamente dito, pegar a história de paciente, visitar na enfermaria. Tem a questão das monitorias, que a gente vai fora de horário de aula com um monitor, que é um aluno de um ano acima, ou mais anos acima, que estão passando para a gente esse conhecimento, ajudando a gente, dando dicas, dando aulas. Tem as ligas acadêmicas, que são importantíssimas para a nossa formação, porque desde o primeiro ano a gente entra com elas e muitas vezes o nosso primeiro contato dentro de um hospital vai ser numa liga acadêmica. No terceiro ano da faculdade, a gente já começa o ciclo clínico, então a gente começa a ter as especialidades médicas. Então, a gente é inserido em mais ambientes de saúde. A gente vai mais vezes para o hospital acompanhado, a gente começa a aprender a diagnosticar a partir da história do paciente que a gente pega, a gente começa a se desafiar, porque nada me impede de pegar o prontuário daquele paciente que está internado e já saber o que ele tem. Eu não sei, eu acho lindo. Acho lindo. A gente começa a ser inserido em ambulatórios de todas as especialidades. Quarto ano, a gente tem algumas especialidades um pouco mais densas, como a pediatria, ginecologia e obstetrícia. Tem estágios. Assim, eu assisti meu primeiro parto há 2 semanas atrás. É uma experiência linda. Assim, você fica cansado, você sai do hospital 1h30 da manhã, mas com aquela sensação de, tipo, putz, valeu a pena. Quando você recebe um elogio de um paciente, fala, nossa,
mas você é tão simpática, você faz com tanto jeitinho, você é tão cuidadosa. Dá aquele calorzinho e fala assim, vale a pena. Tô estudando, tá cansativo, tá corrido, mas vale muito a pena no final do dia. Lugar é que a medicina ela é surpreendente. Assim, a palavra que para mim é o curso, é a profissão é você sempre vai ter uma surpresa, sempre. Você nunca vai falar assim: "Ah, não, tô acostumada. Ah, já vi. Ah, sei exatamente o que fazer". Você se surpreende com casos, com aulas, com professores. É uma surpresa, você fala: "Pô, a gente tá eu, Gabi, o Dani, a gente já tá um pouco andado no curso, né, eu tô na metade, a Gabi já tá indo para o final, entendeu? O Dani também tá no 4º semestre". Você acha que você já manjou tudo, aí você chega numa aula e o professor fala uma coisa e você fica assim: "Hã? Como Oi? assim? Não, calma, calma, você tá falando sério?". Tipo, é sempre uma surpresa atrás da outra, uma notícia nova atrás da outra. A gente tá vendo pela pandemia, pô, de verdade, eu acho que ninguém esperava virar o que virou. Então, pra mim, eu acho que o mais fascinante da medicina é isso, é a surpresa que você tem em cada aula, em cada paciente, é incrível, você sempre vai se surpreender, é lindo. É Grey's Anatomy na prática, né? Cada episódio, cada aula é um episódio. É, E é isso muito é. bom, né? Cada paciente marca a gente de um jeitinho, né? É. Não Ai, tem jeito. Daniel, A me gente conta aí, então, agora é a sua vez, né? Como que é o seu curso, as suas disciplinas, a sua experiência nessas aulas práticas? Compartilha com a gente. Tradicional é totalmente PBL. Então, basicamente assim, aula, você não tem muito aula, assim, o que você, é até meio estranho. Então, além daquele choque inicial de você já vê uns conteúdos muito difíceis, você ainda não vai ter alguém te ensinando, assim, de cara. Então, como é que funciona? É um estudo prévio para as aulas. Então, você vai ter aula de laboratório lá, você vai estudar o assunto da semana, por exemplo. São assuntos por semana, basicamente. E aí você vai ver fígado, essas coisas, você vai botar a mão na massa mesmo, vai ver as peças, vai ver lâmina histológica, você vai vendo. E aí tem, lógico, tem os professores lá para você tirar dúvida e tal, mas não é expositivo, né? Não vai todo mundo sentar e o professor vai dar aula. É difícil de adaptar um pouco, mas depois você até pega o jeito, é bem interessante. E ele é assim, o cerne do curso mesmo são as tutorias, as sessões tutoriais, né? Que é basicamente você e um grupo de mais 9 pessoas, assim, em média, e vocês vão pegar, por semana, vocês vão pegar, tipo, um caso clínico, uma historinha lá. Então, uma menina, 18 anos, engravidou, acabou de entrar na faculdade, e vai descrevendo algumas coisas, que é o caso clínico. E aí o seu grupo e você vai fazer lá o brainstorm, vai propor hipóteses do que pode ser tal coisa que ela sentiu, ou então não sei o quê. E semana que vem vocês fecham esse caso. Então vocês estudam lá a fisiologia relacionada aos sistemas do problema lá e vocês fecham esse caso na semana seguinte. Esse é o cerne do curso. E a questão que comentaram de não bater nome das matérias, né, uma faculdade e outra, no PBL tem isso, por exemplo, né? Então você tem o morfofuncional, por exemplo, que você vai ter histologia, vai ter anatomia, tem patologia também, entra um monte de coisa, né? Tem essa parte, tem as tutorias e a prática, a parte de habilidades, assim, que é semiologia, anamnese, né? Essas coisas assim, mais com o paciente mesmo. E desde o início é prática. Você já está na UBS, né, nos postos de saúde desde o início. Então, mesmo que seja para aferir a pressão do paciente, ver temperatura, tudo, você já está lá desde o início. Então, é bem legal. E o que me marcou bem foi justamente a aula assim, de habilidades de comunicação que teve no primeiro semestre. Teve no segundo também, mas o primeiro marcou mais, claro. Que é, uma matéria só para comunicação do paciente, entendeu? Então, nossa, eu tive um professor que, ele não existe mais. Ele mesmo bolava uns textos para a gente, do paciente agoniado, pensando sobre a consulta, e aí a gente entrava no lugar do paciente. Eu lembro até hoje de uma aula que ele fez assim, duplas,
e aí um da dupla ficava vendado e o outro ia guiando ele pela faculdade, assim, por exemplo. Que é como se fosse assim, o paciente, ele tá perdido, como é que você vai ajudar ele a se sentir seguro, né? Então, é basicamente isso. Isso me marcou bastante, a de comunicação, foi o que mais marcou. Nossa, que interessante essa vivência, hein? Essa dinâmica, né? E eu acho que aumenta mais ainda o vínculo, né, com o paciente, porque é isso mesmo, você vê seus olhos, muitas vezes quando a gente tem algum problema de saúde, né, você chega lá, você quer que alguém te mostre aquilo que você não está entendendo, você está muito confuso, algo saiu, né, do controle. E aí? Tem que passar essa segurança. Muito, muito legal, muito legal. Pessoal, e a residência? Assim como o vestibular é um processo seletivo, né, então tem, esse grau de concorrência, né, dependendo do lugar que você vai, dependendo da especialidade. A residência, então, é um estudo, uma especialização depois dos 6 anos de medicina. Então você faz os 4 anos, que nem a Gabi falou, os 4 anos de ciclo básico e ciclo clínico, depois você tem os 2 de internato, e aí você termina a faculdade, presta a prova de residência, e aí você faz a sua residência e cada especialidade tem um tempo. Eu peguei algumas informações para ajudar, porque assim, no começo da faculdade, a gente não, as pessoas não vão falar bastante sobre residência, tá? Quando você se aproxima um pouco mais do internato, é quando começa a ter aquele surto. É igual o ensino médio, quando você chega no ensino médio que começam a falar de vestibular, né? No ensino fundamental ainda não. Então, vou explicar um pouquinho como que funciona, né? Eu pesquisei um pouco para falar para vocês. A legislação, então, hoje em dia, ela prevê uma carga horária de 60 horas semanais, incluindo 24 horas de plantão, descanso obrigatório de 6 horas após um plantão noturno de 12 horas e pelo menos um dia de folga semanal e 30 dias consecutivos de repouso por ano da atividade. Então, é uma carga extensa, é assim, um trabalho extenso, né? Na minha concepção, eu não fiz, né? Não posso falar por experiência própria, mas assim, pelo que eu conheço de amigos, de todo mundo falando, é pior do que o internato. E olha que o internato você já está basicamente sem um pouco de vida social. É, a residência, então, ela tem uma bolsa, você ganha uma bolsa em torno de R$ 3.000, vai depender da instituição, né? Eles colocam essa média, tá? É uma média líquida, porque você tem que pagar imposto, você já está como um trabalhador. Então, se você paga, você ganha mais ou menos R$ 3.000. Pode aumentar dependendo da instituição, como eu falei. As mais concorrentes hoje em dia, nessa época, né? Óbvio que com vocês, daqui 6 anos, pode mudar. Hoje em dia é clínica médica, pediatria, cirurgia geral, GO, né, que é ginecologia e obstetrícia, tá? São as mais concorridas hoje em dia no mercado de trabalho. E aí a gente divide a residência em acesso direto e acesso não direto, né? O que é um acesso direto? Um acesso direto é quando você não precisa ter uma especialização prévia. Então, você entra direto na residência que você quer. Por exemplo, neurocirurgia, que no caso é a especialização que eu quero, tem acesso direto, então você passa pelo processo seletivo e você vai direto para começar o seu estudo em neurocirurgia. Oftalmologia também é assim, ortopedia e traumatologia também é assim. Agora, quando não é acesso direto, então o que isso significa? Significa que você tem que fazer primeiro uma residência de assuntos básicos. Então, é uma especialização primária. Então, por exemplo, quais são as áreas básicas? As áreas básicas tipo, clínica médica, cirurgia geral, que são áreas que você precisa conhecer primeiro antes de você chegar na especialização que você quer. Quais são as especializações que precisam que você faça primeiro outra residência? Cardiologia, medicina intensiva, pneumo, você precisa, cirurgia pediátrica. Então, primeiro, por exemplo, você faz a cirurgia geral, fez a cirurgia geral, você vai fazer depois cardiologia, por exemplo, tá? E como que funciona o processo seletivo da residência? A residência, ela tem prova teórica, prova prática e entrevista. Isso é a maioria, pode ser que algumas não tenham
entrevista, pode ser que algumas não tenham prova prática, mas a teórica realmente sempre tem. Aí a teórica são questões que você vai responder, né, de diversos assuntos. A prática eu vou falar um pouquinho delas, assim. Eu estou no 3º ano e a gente já começa a fazer essa prática na faculdade para treinar para a prática da residência. Chama OSC. Essa é uma sigla, eu não sei o que significa, a gente só chama de OSC. Inclusive eu tive a minha semana passada, a minha segunda. Essa prova prática, esse OSC é assim, você chega na sala e você tem alguns, eu vou contar da minha faculdade, tá? Você chega numa sala, depois de você ficar confinado, porque ninguém não pode ter contato entre ninguém, então você fica numa sala confinado, todo mundo fica, e aí vão descendo os alunos em grupos. E aí cada aluno vai para uma porta atender um paciente. Então é um ator, ou é um professor, ou alguém. Enquanto isso, fica um examinador com uma prancheta, dando um check em cada coisa que você cumpriu. Então você chega, por exemplo, cheguei na porta, eu tive o OSC de psiquiatria e um OSC de clínica médica. Então eu cheguei na porta de psiquiatria, eu leio um caso, então é o paciente João, ele chegou com queixa de tal coisa. Aí eles pedem para você fazer o exame psíquico e a anamnese. E aí depois você criar uma hipótese diagnóstica e conversar sobre o tratamento com o paciente. Então você chega na sala e você tem que fazer esses comandos que ele manda. E aí o entrevistador, ó, o avaliador vai dando check, vai falando, ele nem fala com você, ele nem se comunica, você tem 10 minutos e assim, enquanto você vai fazendo, se você perguntou, por exemplo, o meu paciente tinha depressão, você perguntou se ele já fez tentativa de suicídio, check. Você perguntou o nome completo dele, que é coisas que a gente nem pensa, mas você tem que perguntar, o nome completo, a idade, é a anamnese básica, e eles vão dando check. No de clínica médica, você tem o exame físico. Então, eu chego num paciente que está com uma história de falta de ar há 6 meses, eu vou fazer um exame nele de cardio e de pulmonar, além do exame geral. Então, você vai ter que ir fazendo isso, a ausculta, a percussão, palpação, você tem todo um roteiro que você tem que seguir e o seu avaliador vai dando check para ver se você seguiu. Então, nas residências, é a mesma coisa. Você tem requisitos que você tem que cumprir, que é uma prática para mostrar que você sabe atender um paciente, e isso conta com a nota junto com a teórica e com a entrevista. Na entrevista, é uma terceira parte, é uma parte que eles gostam de te conhecer e saber o que você pode agregar por curso, se vocês têm um match entre você e o curso. Então, você já sabe a especialidade que você quer. Por exemplo, eu quero neurocirurgia. Então, eu vou ter uma entrevista com alguém de lá, para eles falarem sobre o meu passado na faculdade, para eles falarem sobre meu currículo, sobre como é as minhas qualidades, como que eu me porto, como... Tipo assim, é uma conversa geral, tá? Eu estou falando pelo que eu pesquisei, não estou na residência, não prestei residência, não posso falar assim, com tanta propriedade, eu estou falando pelas minhas pesquisas. E aí, dentro dessa entrevista, eles têm essa análise curricular. O que eu vou falar para vocês que estão ingressando em medicina? O que é importante para uma análise curricular boa? Eles contam a grade curricular que você teve na faculdade, eles contam artigos que você publicou durante a faculdade, eles contam atividades extracurriculares que você teve durante a faculdade, sejam estágios, seja o que for, qualquer participação que você teve, se você participou de alguma entidade, o que é uma entidade? Uma liga acadêmica, a IF, que é uma entidade, diretório acadêmico, atlética, isso sempre conta também no currículo. Vai contar, então, assim, várias coisas que contam para você ter um currículo e somar pontos para a sua residência. E aí você chega na parte de concorrência com outros candidatos, como era um vestibular, tá? Então, esse eu falei sobre o processo seletivo, acho que se eu deixar os meninos falarem um pouco mais, só para preparar mesmo, para contar como é. Quando a gente chegar lá, pode ser que a gente tenha uma outra entrevista com a Cássia e a gente conta para vocês como que está sendo esse período tenso de residência, tá? Mas, assim, é uma preparação durante a faculdade mesmo, você tem que ter essa preparação, ou seja, você já vai estudando. Os professores nas provas, pelo menos na minha faculdade,
as minhas provas, os professores já colocam questões de residência para preparar. E aí, quando você reclama, eles falam assim, ué, tá difícil? Mas é residência, vai cair. Você não quer saber? E aí você fica tipo, então vamos saber, né? Então vamos estudar. E aí tem a questão do cursinho, né? Sim, tem outro cursinho. Vocês acharam que tinha acabado, mas não acabou. Então, tem uns cursinhos que são preparatórios para residência, tá? Você pode fazer ele quando você quiser. O mais recomendado é fazer assim, um ano, no 5º ano, no 4º ano, no 6º ano, tipo assim, no final, porque realmente você já teve todos os conteúdos, e aí você pode começar a se preparar para a residência. Os cursinhos preparatórios, hoje em dia, eles têm online, tem presencial. Eu não vou citar os nomes para não fazer propaganda de ninguém, porque também não acho que é necessário, mas tem. Coisa que eu aprendi assim, vendo palestra e conversando com gente já formada. Você tem 2 caminhos. Você pode prestar a residência logo quando você sai do 6º ano, tá? Então você presta e continua tentando, tentando, tentando. Outras pessoas, o que elas escolhem? Elas escolhem trabalhar. Então você sai da faculdade como médico generalista. Você não tem especialização, você não tem uma residência, você não tem nada, mas você ainda consegue trabalho, tá? E aí você pode fazer um ano de trabalhando, ganhando experiência, juntando dinheiro, porque muitas vezes é uma prioridade para alguns alunos, realmente, a gente não pode falar que a medicina é um curso que não é elitizado, que não gira em torno de dinheiro. É um curso elitizado, é um curso que gira em torno de dinheiro. E muitas vezes você sai da faculdade e você fala, eu preciso de um retorno primeiro. Eu preciso começar a ganhar dinheiro. Então, tem alguns alunos que eles preferem, depois do 6º ano, fazer um ano de trabalho, ganhar uma experiência, né? Apanhar um pouco da vida, né? E aí, quando você chega na residência, eu já ouvi muito isso, você chega na residência depois que você trabalhou um ano, de outra forma, porque você já viu de tudo. Você não é mais um estudante de medicina que fazia estágio pela faculdade. Não, você é um médico que trabalhou. Então, você chega na residência com outra visão. São escolhas diferentes, nenhuma escolha é certa, tá? Não tem isso. Tem escolhas que servem para você e tem escolhas que não servem, entendeu? Eu posso muito bem falar hoje para vocês, eu quero fazer direto residência e chegar no meu 6º ano e falar, não, acho que eu prefiro trabalhar um ano, tirar um ano para mim. Então, assim, é totalmente escolha de vocês, óbvio, tá? Eu tô no 4º ano, então eu já comecei a me preparar para residência. Assim, tô fazendo cursinho, organizando estudos, organizando currículo, fuçando faculdades. Óbvio que eu sou uma pessoa precoce, muita gente vai deixar para se preocupar com isso no 5º e 6º ano. O mercado de trabalho começa a ficar um pouco mais apertado, começa a ficar mais concorrido, não está tendo aumento de vaga para residência. Então, assim, é aquele choque de realidade, né? Tem a prova em si, mas você tem que pensar um pouco nisso. Complementando um pouco o que a Bru falou, você tem a opção da residência, que tem uma bolsa de estudos por volta de R$3.000, em que você pode continuar dando plantões dependendo da carga horária. Geralmente é o complemento de renda, esses plantões, a sua renda vai vir deles, né? Porque, querendo ou não, você é médico generalista, você trabalha 60 horas por semana na residência e tem o resto. Vida social, para quê, né? Ou você pode fazer uma especialização propriamente dita, que é a mesma coisa que a residência, só que sem a bolsa. Então, muitos lugares oferecem o programa de residência e para X vagas para o programa de residência, X vagas para o programa de especialização. É exatamente a mesma coisa, a única diferença é a questão da bolsa. É bacana ter em mente que algumas especialidades, elas pedem que você tenha tido um direcionamento para ela durante o curso. Pediatria é uma das especialidades de acesso direto, e a gente sabe que conta muito na análise de currículo, na hora da entrevista, você ter feito parte da Liga de Pediatria, ter sido gestão de uma Liga de Pediatria, ter recebido prêmios da pediatria, porque no internato você roda nos ciclos, né? Então você vai rodar na coletiva, na cirurgia, na clínica, na GO, na PED, tem o de especialidades, tem optativo, enfim, trocentas coisas. Uma coisa muito importante. A gente, quando entra na faculdade, quer abraçar o mundo com as pernas. 24 horas é muito pouco para um dia para a gente fazer tudo o que a gente quer. Então, respira.
A gente não tem o tempo que a gente acha que a gente tem. Imprevistos acontecem. Vou fazer uma esteira? Então, é bacana conseguir ter esse tempo de respiro. A organização é tudo. Foco e organização. Acho que para qualquer coisa é isso. Parabéns, parabéns, Gabi. Gostei de saber. E eu acho que vocês trouxeram aí informações muito relevantes, né, para esses meninos que estão entrando. Eu acho que é isso, eles têm que ter essa noção que não é só ali pôr o seu nome na escolha do vestibular da carreira e ver o final, né? Entre, né, a gente fala que entre o plantar e o colher, né, existe todo aí o cuidar, né, o cultivar, né? Daniel, como que foi? Como que está sendo, né, na verdade, né, o seu curso aí para e a preparação aí para a residência, por favor? Explicaram muito bem aí como é que funciona, aprendi até umas coisas. E é bem legal mesmo essa questão de eles colocam realmente questões de provas de residência nas provas para você já ir vendo e é aquilo, é um processo seletivo mesmo. Tem concorrência, se não tivesse concorrência era ingressivo, né? Não era seletivo. Então eles precisam diferenciar de algum jeito. Então vai cair manobra para ajudar a tirar o bebê no parto, manobra para reduzir luxação, são nomes, né? É igual cursinho, vai ser mais ou menos assim. Eu recomendo assim para quem já está pensando em alguma especialidade, na vivência disso, da residência, né, na faculdade, acompanhar canais no YouTube, porque assim, eu peguei pelo menos uma época interessante que os canais mais famosinhos assim de blogueiros assim durante a faculdade e tal, estudando para residência, todos eles estavam estudando para residência. E ontem eu fui ver esses canais, eles já estavam tudo na residência. Eu achei muito legal isso. Então era residência de dermato, de pediatria, de otorrino, qualquer outra, cirurgia, acho que de cirurgia, algo assim. Então, meu, era um negócio que era muito legal assistir. E eu recomendo isso daí para já ir vendo, entendeu? É bem legal. Acho que o legal é a pessoa ter clareza mais ou menos daquilo que ela quer. Então, eu gosto mais dessa área, então eu vou tentar estruturar, né, uma experiência mais com essa pegada. Aliás, vocês já sabem mais ou menos a área que vocês querem atuar, a especialidade? Alguém já tem essa noção? Eu tô pensando, eu tô entre plástica, talvez gastropediátrica, mas vou fazer os 3 anos de geral primeiro, porque é pré-requisito, né? São essas a mais da geral são subespecialidades, né? Mas eu decidi isso agora no 4º ano, também, que eu me encantei com cirurgia, mas eu fiz os meus 3 anos de faculdade voltada para ir para clínica. Eu queria fazer endócrino, medicina esportiva, talvez nutro, mais ou menos na mesma pegada. Então, vai mudando ao longo do curso, né? Mas a gente bate o martelo mesmo no internato. Ai, eu vou para neurocirurgia. Eu sei disso desde que eu entrei na faculdade, é o tema que eu mais gosto. Engloba outros temas que eu gosto muito. Eu gosto muito de saber a parte hormonal, eu gosto muito de temas que não são abordados, na faculdade de medicina. Eu tenho uma curiosidade muito grande com o funcionamento da cannabis no corpo humano. Ela é um medicamento do futuro, na minha concepção. Eu estudo muito sobre isso. E para você estudar sobre isso, você tem que entender o sistema nervoso, você tem que entender a parte de neuro. Então, assim, eu gosto muito, muito mesmo. Eu não me vejo fazendo outra coisa, tá? Mas, assim, o que eu falo você tem que estar aberto, porque você não, a Gabi falou, você não vai ter certeza até você botar a mão na massa, até você fazer. Eu sempre tive certeza que eu iria para cirurgia, e isso nunca mudou. A área que eu mais sinto afinidade é neuro mesmo, mas ao longo do curso você vai vendo outras, e aí você vai falando, gente, que isso, eu tô flertando com outras áreas? Nossa! Por exemplo, eu falo, olha, eu vou para neurocirurgia, mas eu tenho um medo de acabar fazendo a neurocirurgia e, assim, falar assim: "Eu preciso estender meu conhecimento, porque eu gosto de pediatria". Aí eu faço mais um ano de pediatria. "Ai, mas eu gosto de onco também". Aí eu vou e faço mais um ano de onco. Quando eu vou ver, já são quase 12 anos de formação, entendeu. Então, assim, você vai ter, afinidades com várias áreas, vai ter uma principal, mas é importante também falar que você pode fazer subespecializações. Esse é um plano meu. Eu vou fazer neurocirurgia, são 5 anos de especialização, é bastante. E eu pretendo fazer mais um ano ou de pediatria ou de onco. Eu ainda não sei, né.
Então, Nossa, assim, é duas áreas bacana. maravilhosas, né? É, E que precisam muito, né, de profissionais, assim, nessas áreas, né? Que tem muita sim. demanda. Que legal, que legal. E, Daniel, e aí? Eu tenho bastante afinidade também com, que nem a Gabi falou, questão de nutrologia, medicina do esporte. Tanto que a gente conversa bastante até sobre esses assuntos. Mas, porque assim, isso daí é assunto que eu vejo no dia a dia, assim, como alguém veria TikTok, eu tô vendo sobre esses assuntos, entendeu? Então é um hobby mesmo, eu gosto de ver sobre essas coisas. Agora, eu acho que para pensar assim, eu precisaria de uma especialidade que permitisse a questão da cirurgia, eu acho muito legal. A questão de cirurgia mesmo, eu acho que é uma coisa, cara, é muito legal a cirurgia, não sei explicar, tipo, já no começo eu já tô achando assim e acho que só aumenta essa questão aí. Eu acho que preciso ter essa parte no meu trabalho futuro, entendeu? E aí, de pós-graduação, área acadêmica, depois eu posso estudar várias coisas assim que me interessem. Ai, que legal, Que gente. legal. Olha, eu tô aqui admirada, admirada. Agora eu vou fazer uma pergunta voltada para a parte econômica. Queria saber se na faculdade de vocês tem planos assim de redução de custos, sabe, como bolsas. Existem algumas propostas. Geralmente quem faz faculdade particular, eu sei que a carga horária é bem puxada, mas tem quem faça algum trabalho uma hora ou outra para tentar se manter. Vocês sabem disso? Olha, eu vou falar pela minha faculdade. A minha faculdade, então, ela dá bolsa, tá? Ela dá uma bolsa para os 6 primeiros alunos, de cada turma que tem um desempenho melhor. Então, funciona assim: a gente tem as nossas provas normais, né, tem as atividades, tem tudo, vai formar uma média global. Aí, depois a gente tem uma prova, que é a prova de bolsa mesmo, né, e aí a gente faz essa prova, e aí soma a sua média global, né, o quanto você tem de média, com a pontuação que você fez nessa prova. Aí eles fazem um ranking, né, dos melhores alunos, os 6 primeiros ganham bolsa, e aí, tipo, essa bolsa ela é crescente. Então, assim, do sexto até o primeiro tem 100% de bolsa, do valor que eles dão, assim, sabe? Eu não tenho certeza se é o valor da mensalidade total, tá? Não tenho certeza. Eu acredito que não. Mas assim, tem essa possibilidade de você ganhar um desconto, tudo mais. Não é algo pelo vestibular nem nada, é uma coisa da faculdade para estimular os alunos, né? E na questão de trabalho, de rotina pesada. A rotina é bem pesada mesmo, mas algumas pessoas acham algumas coisas para fazer no dia a dia, assim, que garantem uma renda, ah, sei lá, ajuda nos gastos de alimentação, de transporte, alguma coisa assim. Na minha faculdade tem pessoas que vendem doces, tem pessoas que vendem salgados, tem pessoas que fazem marmita fitness, eh, tem de tudo, entendeu? Tem de tudo. Tem gente que revende maquiagem. Então, assim, tem gente que consegue conciliar, que consegue fazer, que precisa dessa outra renda. Tem gente que ajuda na loja dos pais. É uma coisa bem comum que vocês vão encontrar na faculdade de medicina, porque não, principalmente particular, porque não é um curso barato. Então, tudo que você pode fazer para encolher um pouco esses gastos, você faz. E você vai ver gente fazendo de tudo. Não carreguem o mundo nas costas, carreguem o peso que vocês achem que dá, tá? Eu acho que esse é o meu conselho. Ai, obrigada, obrigada. Que bom saber, né? Gabi, como que é aí em Jundiaí? Então, Jundiaí é um negócio complicado. É uma faculdade pública, porém paga. É uma autarquia municipal, então a gente depende muito do subsídio que a prefeitura dá. Então, assim, atualmente é a mais barata do estado. O esquema de bolsas funciona assim: não tem bolsa por mérito nem nada. As bolsas são bolsas por monitoria, de acordo com a carga horária, e bolsas de pesquisa. Há muito tempo tinha o FIES, só que foi cortar. Acho que quando eu entrei, formou a última turma com o FIES, por problemas burocráticos, não entrarei no mérito.
Mas é o que a Bru falou, muita gente dá um jeitinho, assim, quando precisa de... Vende doce, tem gente que trabalha de Uber, tem muita gente, na minha turma mesmo, que veio de outra faculdade. Tem 3 engenheiros na minha turma que já são formaram, trabalharam na área e juntaram dinheiro e aí vieram fazer medicina. Então, são histórias um pouco diferentes, né? Dá tudo certo. Realmente, é um curso que demanda muito tempo, é um curso em que você precisa ter alguém que te dê esse suporte financeiro. Então, se eu puder dar um conselho, sentem, conversem com os pais de vocês sobre essas questões, sobre as possibilidades. Pô, se eu passar numa faculdade paga, a gente tem condição? Dá pra gente fazer? Dá pra gente mexer? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Ah, não precisa fazer nada, dá para pagar tranquilo, beleza. Ah, vai ficar um pouco apertado, mas tudo bem, é o seu sonho. Ok, mas vamos conversando, né? Vamos manter esse diálogo em casa. Tá apertado em casa? Ok, não, tudo bem, esse mês eu me seguro um pouco. Ah, posso ajudar com alguma coisa? Ah, eu fiz trufa para vender no meu primeiro ano, primeiro e segundo ano eu vendia trufa na faculdade para ajudar, né? Conseguir pagar os cursos e tudo mais para dar esse alívio em casa, porque a gente vai percebendo que as coisas vai ficando apertado, quando tá mais tranquilo, mas repetir, vou repetir, manter um canal de comunicação com os seus pais é muito importante quando você está numa faculdade particular que custa mais de R$ 5.000 por mês, né? E mesmo que você esteja numa pública, você tem gastos. Os materiais da faculdade não são baratos. Livro pode ser uma coisa que você dificilmente vai comprar. Acho que eu comprei um livro só na faculdade inteira, que é um que vai pro resto da vida, mas gasto com xerox, essas coisas, estetoscópio, jaleco. Aí tem os professores que querem porque querem que você tenha um otoscópio, aí que você tenha tal material. E, cara, o negócio custa R$ 600, não é barato. Então, é ter essa noção, tipo, pô, tô numa pública, mas eu tenho certos gastos. Vamos conversar, ver o que dá para fazer. Tô numa particular, então tem a mensalidade e tem outros gastos. Ok, o que dá para a gente fazer? Né? Eu estou fazendo a minha parte, eu consigo ajudar nisso, eu consigo fazer isso, mas se eu colocar mais essa responsabilidade nas minhas costas, eu não vou aguentar. Então, acho que é mais ou menos isso. Possibilidades de bolsas, porque é uma coisa que afere muito, né, na escolha. Interfere aí, porque às vezes a família, todo mundo quer, né, o menino quer, mas assim, existe uma coisa chamada de respeito, a gente precisa respeitar também, né, a nossa limitação, as nossas possibilidades. Existe fatores que possam, sim, facilitar, mas até um certo ponto. Então, assim, é possível fazer uma renda extra, tomar cuidado, quando você falou assim, de fazer as trufas, fazer marmita, isso requer tempo. Imagina você numa cozinha organizando isso, né? Eu acho que é muito mais legal quando você trabalha com a revenda, né? E a gente sabe aí, existe no YouTube mesmo várias dicas de renda extras, né? Mas tem aí a questão de revender a maquiagem, revender roupas de ginástica, né? Porque facilita bastante, as meninas gostam bastante de calças e tal. Então tem como fazer esse tipo de processo aí que eu acho que é mais rápido e acaba até facilitando. E outra coisa é você se preparar para, né? A gente sabe que às vezes demora para passar na faculdade. Então, já aproveite essa demora também, né, para fazer uma reserva financeira, quem sabe, né? Então, já vai esquematizando, fala, olha, vou guardar uma graninha, né? Vou abrir aí uma conta, né, numa corretora, que eu começo a fazer algum investimento. Então, acho que é bacana também ter essa preparação. Não é só para o vestibular, mas também para a sua mudança de vida, né? Daniel, vou fechar com você então agora, por favor. Como que é? Lá lá também, se não me engano, é municipal, não é? Também. É o mesmo esquema da Gabi, pelo visto. É municipal, mas é pago também, é esse esquema de autarquia. Mas é aquilo, né? A gente fala para a família que a gente tá na pública, né? Mas é pago. Mas paciência. Enfim, gente, tem que ver se tem nas faculdades, se tem FIES, por exemplo. Eu conheço várias pessoas que passaram, então, FIES estudando na faculdade. Tem que ver esses programas, tem que ver a USC lá, por exemplo. Eu faço a USC com o financiamento do banco, que eles têm convênio, né? E muita gente lá faz assim. Se não fosse assim, não dava para fazer. É basicamente isso. Então,
tem, tem uma saída, tem saídas. Então, dá para olhar essas coisas. Tem também a questão da Bolsa Mérito, né? Eu não sei se está tendo, mas tem, que nem a Bruna comentou, de desempenho durante a faculdade, tem quando você passa no vestibular também. Eu ganhei, inclusive, foi muito bom, né? E a gente vê, infelizmente, tem muita gente trancando a faculdade por causa da situação atual. Mas tem uma saída, dá para fazer, dá para fazer. E é isso. A questão do financiamento é isso. Tem que ver as possibilidades que a faculdade oferece mesmo. As pessoas vão ter a sua própria experiência, a gente está aqui dividindo a experiência de vocês, né, que vocês estão vivenciando, numa época muito, muito atípica, né, na pandemia, mas aquela questão também, assim, é uma das carreiras que depois também vai trazer aí um dos melhores rendimentos, das melhores remunerações que nós temos aí no mercado. Se você olhar, por exemplo, em concursos públicos, mesmo aquelas pessoas que prestam concursos para ir para fora, assim, bem no interiorzão, né, bem em lugares bem longínquos, assim, a medicina se paga, assim, mais de 10 mil. Então, assim, tá naquela faixa, assim, bem legal. E é uma situação que, assim, você vai fazer o quê com 10 mil numa cidadezinha pequenininha, né, numa região remota? Então, assim, né, tem isso. Mas, assim, e aí, isso valoriza ainda mais, né? E aí, por exemplo, fez o financiamento, o pós, né, depois você vai ter o dinheiro para pagar aí esse financiamento. Então, é legal porque você tem uma carreira aí que possa, que, na verdade, assim, é difícil você ver um médico desempregado, né? Eu não conheço médico desempregado. Então, né, é uma carreira que a gente só vê que o mercado se abre. Outra coisa, é possível também fazer carreira no exterior, uma carreira fácil, né, de você... Eu sei que vocês prestam as provas, né, para... Sei que tem o Revalida, né, o Revalida aí para fazer essa adaptação curricular, né, para mostrar se está apto ou não para atuar no país em questão. Então, é uma das possibilidades. Existem diversos congressos, então, assim, depois, é um network que é riquíssimo, né? Então, é importante também ver o pós. Passa um perrengue grande aí, né, durante o curso, mas depois vão colher aí bons frutos. Gente, eu finalizo por aqui, acabou o nosso tempo, né? Acho que vai ser uma das entrevistas aí mais ricas, assim, ficou longuinha, mas cheia de informação, informações sinceras. Então, assim, eles trouxeram aqui, né, justamente essa história que está sendo construída, está sendo vivida, né? Então, é bacana isso, é uma coisa real. Nada que foi falado antes, ninguém se conversou, a gente só marcou hoje, estamos aqui numa manhã de sábado, né? E eles acordaram cedo aí, com todo esse sono que eu imagino que vocês estejam, né, querendo aproveitar essa horinha aí mais livre. Muito, muito obrigada, de verdade. Eu finalizo mais orgulhosa ainda, né? Eu falei que quando eu via o nome deles entrando aqui, eu fiquei assim emocionada. Me lembro de vocês sentados ali naquelas cadeiras ali na escola, né? E assim, veio todo um resgate. E agora vendo aí esses profissionais aí que vocês estão se tornando, pessoas ímpares, né? Pessoas assim com um caráter maravilhoso, admirável. Parabéns, viu? Parabéns. E muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada por vocês terem aceitado esse desafio, né? Eu agradeço no nome, não só do canal, do meu nome, mas também de todos aí que estarão assistindo essa entrevista. E eu tenho certeza que vocês vão influenciar a vida aí de vários, milhares de jovens. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Eu vou abrir aqui para você falar um pouquinho. Obrigada, Cassi. Eu só queria fechar deixando aqui o meu contato. Se vocês quiserem, pode pedir para a Cassi. Eu tiro qualquer dúvida, a gente conversa. Estou nervoso com a minha escolha, pode conversar comigo, a gente conversa. Deixar aqui que a gente não queria assustar ninguém, tá? É um curso incrível, vale super a pena. Não se assustem com os nossos conselhos de financeiro, é o que a Gabi falou, conversem bastante, é possível fazer sim, tá? Tem um retorno muito bom. Não se assustem com o vestibular, façam tudo o que vocês quiserem fazer, tracem planos, escolham as faculdades que interessem mais, procurem saber tudo e, assim, o meu conselho para quando vocês passarem, aproveitem tudo, porque parece que não, mas 6 anos voa, tá? Então aproveitem muito, vai ser os melhores 6 anos da vida de vocês, e eu mal posso esperar para ver vocês de bicho e bichetes. Muito obrigada, Cassi. Imagina, eu que agradeço. Gabriela, muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada pelo convite.
Também vou deixar meu contato aqui, se quiserem tirar dúvida, conversar sobre o curso, sobre cursinho, sobre algumas angústias do vestibular, estou à disposição. Como a Bru falou, a gente não quis assustar vocês. É puxado, mas é um curso muito bacana. É assim, uma sensação de dever cumprido todo dia, quando a gente chega em casa, dá um calorzinho no coração. Não tem sensação melhor que essa. A vida é uma montanha-russa, né? Cheia de altos, baixos, loopings. A gente tem um momento que já quer desistir de tudo, se perguntar por que a gente está fazendo isso. Mas não desistam. É um sonho, é uma carreira, é uma escolha. E no final sempre dá tudo certo. Então, deixo aqui o meu boa sorte, boas provas. Espero ver vocês de bichos e bichetes. E relaxe que no final fica tudo bem. Obrigada. Obrigada, Daniel. Muito obrigada, viu? Ô, Cássio, eu que agradeço aí pelo convite, agradecer a Bruna, a Gabi, por tudo que foi transmitido aí, compartilhado. Também me deixo à disposição, quem quiser pedir algum socorro, conversar, estamos aqui. E, gente, é uma coisa de louco, é muito legal mesmo medicina, eu sou apaixonado e só vai aumentando. E quando tá escrito, não tem jeito. Quando é para você passar, você vai passar, olha, não desacredita, tá? Pode demorar, mas chega o dia. Muito obrigada. E é isso mesmo. Eles vão deixar então o contato, vou deixar aqui na descrição. E você também, se tiver alguma dúvida, escreva aqui na descrição, eu repasso para eles, ou escreva para a gente, né? bioreviewbr@hotmail.com. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham visto. Então, são experiências reais, né? Para alunos reais. Espero que vocês compartilhem com os próximos vestibulandos. Dê seu like, isso ajuda no algoritmo aqui do YouTube, né? É um canal, gente, de biologia, né? Então, assim, a gente precisa muito aí que vocês, estudantes, acabem fomentando, né, a passagem desse tipo de informação. Se inscreva no canal, isso também, assim, favorece aqui o YouTube a passar essa informação para mais estudantes, né? A gente tem estudantes aí no Brasil inteiro, em cidades remotas, e acho que seria um jeito bem legal de estar atingindo esse público. Deixo aqui meu agradecimento para você, até a próxima.